meus amigos e minhas amigas. Eu estou pela Rádio Vibe Mundial 95.7. Se vocês quiserem perguntar, é 11 31 71 0221, 11 3262 4490. Se tiver alguma dúvida, pode falar aqui que a gente tira. Agora, a gente estava falando, né, das crianças. Mas tem uma coisa mais séria ainda. É aquele do pai que não quer pagar alimentos. O que acontece a maioria das vezes? Eu tenho um caso lá de um rapaz que ele a mãe é dona de uma igreja. Imagina que coisa, uma igreja. E ele não trabalha. Então o que ele faz? Ele finge que não faz nada, está sempre de carro, está sempre bonito, com roupa, né? Mas ele não tem rendimento nenhum. Então, quando ele tem lá, não é um filho só ou dois, tem uns três assim, na mesma situação, ele vai lá e fala que pode pagar 20% do salário mínimo. Quando, na verdade, o cara é rico. Só que ele esconde o poder econômico dele e deixa a mulher desesperada. O juiz não tem condição de dar um valor maior porque não tem prova. Então, o que você tem de fazer a respeito? Vamos imaginar, a primeira possibilidade é que o sujeito vai lá no juiz, na primeira audiência, na tentativa de conciliação, fala, olha, eu trabalho, ganho um salário mínimo ou 2 salários mínimos, não tenho condição econômica, não posso alimentar o meu filho como desejo. Aí o juiz de cara fala, tá bom, então você vai pagar 20% do salário mínimo. Mas isso é irrisório, porque ele tem muito mais estrutura, ele tem muito mais condição de pagar. Ele está simplesmente levando a erro o juízo e penalizando o filho, porque ele é um safado, sem vergonha. O que você tem de fazer? Você tem de fazer prova. Então vamos imaginar que ele tem um carro, tá? Um carro bonito lá, tal, um carro legal. Ele anda lá, tudo. Você pega a placa do carro dele e vai ver em nome de quem que está a empresa, o carro. Normalmente está no nome da mulher dele, ou está no nome da mãe dele, ou da avó dele, ou de alguém. Gente, quando a pessoa utiliza o carro, a tradição, ou seja, está com a chave, está com o carro é dele. Então, de verdade, pouco importa o nome de quem esteja. Você comunica para o juiz, olha, excelência, ele tem um carro novo, ou velho, sei lá, passa o carro lá, mostra lá. E ele usa, e ele fala que não tem condição econômica. Olha, vamos imaginar, ele tem de pagar gasolina, ele tem de pagar manutenção, o carro é bonito, olha, tem até acessórios, olha, tá aqui, é um carro caro. Como é que ele só paga 20%? Mas essa só é uma prova, tem mais. Se você ficar de olho, ou pedir para alguém ficar de olho, você vai ver aonde que ele come. Ele come, todo mundo tem de comer, não tem? Fica de olho lá e quando ele sai de lá, vai lá e pergunta para a pessoa lá, olha, dá para ver aqui, esse sujeito não paga alimentos, a criança está numa situação ruim, e eles vão dar para você o ticket que ele pagou, que ele tem pago com cartão, é difícil pagar com dinheiro. Se eles não quiserem dar, você vai lá no juiz e já fala duas coisas, olha, excelência, ele está com um carro assim, no nome de terceiro, mas é dele, ele que usa todo dia. Ele come em tal lugar assim e pede para oficiar o Detran e para oficiar o lugar que ele come. Mas vamos imaginar também que ele está estudando. O cara é meio novo, tal, né? Você vai na escola e vê qual é o curso que ele está fazendo e quanto custa. Você diz, olha, excelência, além de ele ter um carro lá novinho, lá que está no nome do outro, né? E ele comer no restaurante chique lá, ele gasta 80 conto por dia. Ainda ele estuda nessa escola particular e paga mais R$ 1.500 por mês do curso de direito que ele está fazendo. Tudo isso o juiz vai organizar e vai pegar e vai aumentar o valor da pensão, porque aquela pensão que ele deu é preliminar, é uma questão assim, não deu para estudar direito, ele escutou a conversa mole dele. Só que agora ele vai dar uma sentença e vai tornar definitiva. O que vai acontecer? Vamos imaginar que o juiz deu uma liminar lá, olha, paga 2 salários mínimos por mês aqui, 2 salários mínimos por mês, então R$ 600 por mês, vai, é o que ele tem que pagar, tá certo? Quando ele der a sentença definitiva, olha, não é 600 não, o cara tem carro, o cara estuda, o cara não sei o que e tal,
R$ 2.000 por mês. Todo esse período que ele depositou os 600, ele vai ter que pagar a diferença. E vai ter que pagar os 2.000 que começou. Isso é só para começar. Agora vamos imaginar que o sujeito é safado mesmo. Ele não anda de carro, ele não faz nada e ainda, toda vez que tem de pagar alguma coisa, quem deposita o dinheiro é a mãe dele. A mãe dele é a avó da nenê ou do nenê, tá? Você vai estender o pedido dos alimentos para o avô e para a avó. Olha, excelência, estão escondendo o leite aí. A mãe dele é dona de uma igreja. A mãe dele, ela ganha um bom salário, como uma boa aposentadoria. O pai também, o avô também. Como o filho não trabalha, porque hoje em dia tem muita profissão de filho que não faz nada, quem vai ser obrigado a alimentar é o pai e a mãe dele, ou seja, o avô e a avó. A única coisa que não vai acontecer aí é que o pai, o avô e a avó não vão para a cadeia. Mas eles vão passar vão ter de pagar a pensão, se eles não pagar os alimentos, eles vão ser bloqueados nas contas bancárias dele, pode ter o carro deles penhorado, tem uma série de situações que vão fazer com que eles se obriguem. Então, tenta ver o seguinte, olha, quem faz o depósito dos alimentos dele? A maioria das vezes ele não quer ter conta, né? Então ele pede para a mãe dele depositar, para o pai dele depositar. Indiretamente, eles estão assumindo a responsabilidade alimentar, o neto ou a neta. Então, além de todos os argumentos que vocês têm que ter, vocês têm que também passar essa responsabilidade para o pai. Quem é que sabe fazer isso? Um advogado. Qual é esse advogado? Se você tiver condições financeiras, você contrata um advogado, se você não tem, a defensoria pública. Mas vamos imaginar que a tua cidade é pequena, você não tem defensoria pública. Mas vamos imaginar Campos de Jordão, a gente vê, é uma cidade maravilhosa, né? Quando você passa na rua principal, tem lá o fórum. Um fórum até antigo, devia estar mais bonito, mas está lá, tem uma cara de fórum mesmo. Você entra lá dentro, eu posso falar com o promotor de justiça? Aí, claro. Às vezes o promotor de justiça é uma menina ou um menino novinho, mas são inteligentes, os caras estão formados para isso. Aí tem uma filhinha lá, você vai e conta, olha, é o seguinte, o sujeito tem condições econômicas, o sujeito anda de carro novo, o sujeito come lá no restaurante caro, lá na frente, e ele não paga alimentos. Ou se ele paga uma mixaria. Olha, o senhor quer ver o carro dele? Mostra a fotografia. O promotor vai pegar, vai designar para você um advogado do Estado, não vai cobrar nada e vai entrar com a ação. Aí fala, mas os advogados do Estado não são bons, É nada, eles são melhores do que tem. Olha, só para vocês terem uma ideia, a turma que faz júri, que é advogado dativo, advogado do Estado, nossa, eles têm um trabalho, eles estudam os processos, eles defendem os direitos da pessoa, mesmo aqueles que têm homicídio, essas coisas, então eles vão lá e fazem o serviço deles. Às vezes são mais competentes do que os advogados pagos. Então começa a pensar em buscar os direitos da criança. Mas às vezes você vai falar assim para mim, mas Carbone, o problema não é só da criança, não, eu também preciso de alimentos. Eu fiquei com esse sujeito 10 anos. Eu deixei de estudar por causa dele, para tomar conta dos filhos dele. E agora o cara me separou e eu não consigo me colocar, não consigo arrumar emprego. Eu preciso estudar primeiro, eu preciso me organizar, eu preciso chegar no nível da situação. Aí você vai pedir pensão também. Então, cuidado quando você vai fazer o divórcio. Porque às vezes fala, cada parte não precisa de ser alimentado. Você não fala nada, não. Você fala que você precisa dos alimentos. E não deixa o juiz, não deixa colocar no papel lá que é só por 1 ano, por 2 anos. É o enquanto você precisar. Você não sabe até quando você vai estar no mesmo nível para poder trabalhar. Você tem de lembrar do passado, quando você era solteira, que você trabalhava. Pô, teve gente que era funcionária pública e pediu as contas porque o sujeito, ele tinha ciúmes, não queria que trabalhasse. Aí chega depois de 10 anos e dá um pé, bem dado, e você vai ser faxineira. Eu me lembro com tristeza de uma aluna minha, a moça de verdade era esforçada, ia ser uma grande advogada,
Mas por ironia do destino, ela arrumou lá um marido lá e o sujeito era um estrangeiro. Não deixou ela trabalhar. Ela teve que largar a mão do direito, ela teve que largar a mão da OAB, né, que tem um número para poder advogar. E a tadinha da menina, ela ficou nas mãos desse elemento. Passados lá, acho que uns 20 anos, ele simplesmente largou dela. Largou dela, o patrimônio que ele tinha era tudo anterior ao casamento, era da família, aquela turma de esperto. E um dia desse eu vi ela fazendo faxina. Então, será que é isso que vocês merecem? Claro que não. Poxa, você era bonita, inteligente, casou com o cara estava bem, de repente ele dá sai fora e deixa você sem nada. Então você tem de pedir para o juiz que você precisa de alimentos até você ter estrutura econômica para poder sobreviver. E se passou muito tempo, é alimentos perpétuos. Mas não vai ter fim nem prazo, não, porque eu já vi muita menina de televisão aí, artista, que marca 2 anos lá e depois já acaba o dinheiro e a mulher fica sem nada. Porque às vezes ela não consegue mais colocação na TV, as TVs estão tudo quebrando aí. E como é que ela faz para sustentar? Então nós temos 2 problemas, então, que eu contei para vocês. Um é da criança, outro é seu. Quais são os direitos da criança? Do 0 aos 18 anos, os alimentos são plenos. O pai tem a obrigação, o pai tem o dever de alimentar a criança enquanto ela for necessária. E vai aumentando esses alimentos da proporção da... Ela vai ficando com mais idade. Vamos imaginar o nenezinho lá, o que ele precisa? Precisa de uma boa mamadeira, um remedinho para dor de barriga. A maioria deles lá não é tanta coisa. Então, são alimentos fixados. Passou lá 2 anos, já a criança começa a precisar de mais coisa. Vai chegar numa hora lá que a criança já quer ir nas festinhas, já quer comprar presente, já quer participar. Aí, de repente, chega numa hora que ela quer ir lá fazer, quer ir para viajar com a turma. Cada vez que precisa disso, quem tem que pagar é o pai, porque a mãe já toma conta. A obrigação dele é alimentar. Então, cada vez que a criança precisa, você exige. E não esquece de obrigar ele a pagar um plano de saúde. Porque é tão difícil, é tão terrível quando a criança precisa de um tratamento e não tem. Então, tudo isso daí tem que ser pensado, não pode fazer um acordo. E outra coisa, eu não aconselho você ter o mesmo advogado no teu companheiro, aquele que você está separando. Porque, na verdade, vamos imaginar, se é ele que está contratando o advogado, se é ele que está fazendo o divórcio, a separação, sei lá o que for, ou a união estável com o término, é evidente que ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Você tem que ter o seu advogado, nem que seja o advogado do Estado. O Estado propicia isso para você. Então, feito lá a separação judicial, você tem que levar em consideração que você precisa morar. E você tem que morar com o filho. Então, o que acontece a maioria das vezes? A casa é dele, você não põe nada no papel lá, e ele pega e põe você para fora junto com a criança, despeja, está pouco se tocando com você. Então tem de ficar definido que enquanto a criança tiver necessidade, até os 24 anos, você deva permanecer no imóvel dele, se ele tem a propriedade. Você vai para onde junto com o filho? Vai para a favela? Vai para o canto? Lá não. O filho não foi feito para isso, nem você. Então não esquece, na hora da fixação, olha, que em tal endereço ela vai permanecer até o filho ter a maioridade, até o filho ter 24 anos. Eu acho que era mais garantido. Isso se ela não tiver uma parte dos bens, que é outra situação. Então, feito isso, no processo, o juiz vai virar uma sentença, aquilo lá, e nessa sentença ele vai ter que cumprir. Então, vamos imaginar lá que ficou fixado que ele paga 4 salários mínimos por mês para você, mais 4 salários mínimos por mês para a criança. Mas, de repente, ele não paga mais. Eu não perdi o emprego, ele vira MEI, sabe? Em vez de ser registrado, a empresa contrata ele como prestador de serviço. E não tem como pagar, aquelas coisas. Já mete um processo de cobrança de alimentos dos 3 meses e já pede a prisão dele, não perde tempo. E já entra com uma outra ação do período anterior. Vamos imaginar
que ele está atrasando há 5 meses. Pô, você já está cheia. Ele paga um, depois não paga, tumba, pede a prisão dele naqueles 3 meses e os que se vencerem, e os atrasados numa outra ação. O que acontece? Ele vai preso. Aí vem o pai dele, vem a mãe, começa a chorar. Oh, coitado, meu filho está preso, libera ele. Se você liberar, você não vai receber nunca mais, entendeu? E o juiz também não vai decretar prisão mais nenhuma vez para ele. O que você tem de fazer? Oh, que pena, né? Oh, mas ele está bem, está preso, mas está bem, está comendo lá. Então, não dá bola. Aí o que faz? Vem lá o pai dele e dá o dinheiro na tua mão. Se você contar, precisa tomar cuidado. O valor que está escrito no mandado de prisão é o valor da época lá que o juiz decretou a prisão. Vamos imaginar que já passou mais 4 meses. Então ele tem de pagar aquele valor lá. Vamos imaginar que ele está devendo lá 40 mil, tá? Mas é 40 mil da época que o juiz decretou a prisão dele. E ele foi preso 3 meses depois. Ele tem de pagar os 40 mil, atualizar os 40 mil e mais os 3 meses que vem na frente. Então não é 40, é 70. Se ele chegar e depositar os 40, você mantém ele preso. Não tem papo, mas ninguém sabe disso. E o legal, gente, é o seguinte: olha, filha, eu sou a mãe dele, o pai dele, olha, eu depositei os 40 mil. Ah, tá bom. E no outro dia ele não saiu da cadeia. E ninguém sabe por quê. Aí ele vai ver lá, aí o cartório fala assim: ó, filho, não é 40, é 70, tem de pagar mais os 30. Aí ele vai chorar as pitangas para você. Você não dá bola, não. Não, tudo aí. Deixa mais 2 dias ele preso. O legal, gente, é o seguinte: se demorar muito, chegar na sexta-feira, ele só vai sair na segunda. Então ele vai puxar uma cana que não tem tamanho. Eu adoro isso daí. Então, é assim, ó. Não escuto. Eu faço todo o possível para não prender o sujeito, em nome do meu cliente, da minha cliente, mas quando chegar na hora, não dou bola. Porque o juiz, quando decreta a prisão, ele quer tudo. Eu já vi caso que está escrito lá no mandado de prisão que a pessoa está devendo 60 mil, mas vai fazer os cálculos da 120, porque ele já está 6 meses fora, tem juro, tem multa, tem honorário de advogado. Se ele não pagar tudo naquela hora e você soltar ele, porque você pode soltar, você fala, escreve lá que o sujeito vai aproveitar e não vai pagar nunca mais para você. E outra coisa, por aquele momento que ele não pagou, é só aquela vez. Depois tem que entrar com uma outra ação dos 3 meses para cobrar de novo e pedir a prisão. Não tem que ter pena, tem que fazer. Agora pensa nisso, olha. Ele puxando uma cana, ele vai pensar mais. Na segunda vez, o juiz vai dar 60 dias para ele. E na terceira vez, 90. Tem muita gente que fala assim para mim: o que adianta, Carbono? Você põe na cadeia, ele não paga, ele puxa a cana lá e ele perde o emprego e não paga. Olha, o cara que está preso, ele pede para amante, ele pede para namorada, ele pede para o pai, ele pede para o tio, pede para a avó, pede uma vaquinha, vende o carro lá que está no nome do outro. Não é problema de vocês, gente, não é mesmo o que ele tem de fazer. Alimentos é sagrado, tem que pagar alimentos para as crianças, não tem jeito. E se você está me escutando e você é homem e você já está com pedido de prisão, o melhor a fazer é fazer um acordo rapidinho. Já pega, dá uma parte do dinheiro para a mulher, já pede para parcelar, deixa lá a bicicleta, deixa o carrinho de mão, deixa tudo lá na porta da casa dela lá e chora para ela parcelar. Porque se houver parcelamento, dá para fazer? Dá. Mas se ele não cumprir, ele vai preso, mas demora muito. Eu não faria nada. Eu deixava ele preso, deixava o pai dele pagar, deixava a mãe dele pagar, e aí você vai partir para cobrar de novo, daqui para frente. Mas o legal é ele aprender a ser homem e cumprir com as obrigações dele. Quando ele fez o filho no ser, ele não pensou. Depois o que ele fez? Deu uma de gostoso lá e está numa boa e não assume o filho. Depois ele não foi no cartório e não declarou lá que era o pai. Aí você teve de arrumar um advogado ou ter de ir lá na Defensoria Pública para poder pegar e entrar com uma ação de investigação de paternidade. Aí esperou o exame do DNA, que aqui é feito no IMESC, aqui perto dela, nas Perdizes. Faz o exame e saiu ele como pai. Aí ele começa a pagar os alimentos.
Aí, de repente, do nada, ele não paga mais, dá uma risada. Essa risada vai demorar pouco, e quando ele for para a cadeia, não tem jeito, eu já contei. É padrão. Algema, cana, fica no meio daquela turma horrorosa. Eu já vi um cliente reclamou que ele estava no cárcere, do lado tinha um estuprador, depois tinha 5 outro ladrão de banco, e ele parecia desesperado lá. E na hora que vinha a comida, comeram a comida dele. E não deram nem água para o sujeito. Não é que a delegacia dá, mas a turma toma dele lá. Então começa a pensar. Você, mulher, exige o teu direito. Outra coisa, tem muita mulher que fala assim para mim, eu não quero nada, eu ganho muito, eu banco meu filho, eu quero que ele se dane, eu não quero que ele pague os alimentos, porque senão ele tem de ver a criança. Tá mal, hein? 2 problemas. Primeiro, se o pai tem condição econômica, tem de pagar alimentos. Se a mãe não quer, tá bom, fica na conta do juiz, nem tira de lá. Ó, excelência, o meu filho vai tirar isso quando ele fizer 18 anos, ou quando tiver 21. O dinheiro vai ficar lá, é dele, não é teu. Você tem de prestar conta, se for o caso, lá, se você for usar esse dinheiro. A segunda circunstância, que é mais importante. Se você pega e não entra com ação e não obriga o pai a visitar, porque é obrigado, né? Se ele não visitar, ele vai pagar uma indenização por danos morais. E, ao mesmo tempo, toda criança, é evidente, se ela está sem o pai, se não tem junto, ela vai ter problema psicológico. E, às vezes, pode ter problema psiquiátrico. E depois pode se envolver nas drogas. Ô mãe, tem que tomar cuidado com a criança e tem de exigir esses pagamentos. E você, mãe? Ah, você é linda, bonita. Eu conheço uma que é maravilhosa. Ela morava em Alphaville, a mulher mais bonita que eu já vi. O marido saiu fora dela e ela ficou numa tristeza tão grande, mas tão grande, que praticamente a vida dela acabou. E levou acho que uns 3 anos para ele começar a pagar alimentos. Pagou caro. Mas ela sofreu tanto. Será que ela merece? Olha só, ele pega uma menina lindíssima, que nem essa moça aí, eu vou chamar ela de Cida. E ela pega e se dedica para o marido e para os filhos. Largou mão da escola, largou mão de tudo. Os filhos se formaram, cresceram, são lindíssimos, casaram. O sujeito deu um pé nela e arrumou uma novinha lá bonitinha. E ela levou 3 anos para conseguir receber os alimentos, porque ele fez de tudo para não pagar. Está pagando caro, hoje deve pagar mais de 50 mil por mês. Mas vocês entenderam o que eu estou falando? Será que a gente merece sofrer pela ingratidão? Eu, se fosse ela, entrava com uma ação indenizatória e pedia por todo o prejuízo que ele causou psicológico nela. Ela acho que ela não quer fazer isso, mas merecia. E a mesma coisa é a criança. Se a criança recebe só os alimentos, e às vezes nem o que devia de verdade, porque o pai tenta maquiar essa situação. E a criança não estuda, não quer estudar mais, tem problemas na escola, tem de ter um psicólogo, tem de ter um psiquiatra, tem de ter medicação. O pai tem de bancar tudo isso, porque a culpa é dele. Se ele não tivesse ficado, se ele não tivesse dado uma de bom, não ia acontecer. Eu vejo no escritório, às vezes, o sujeito faz 2, 3 filhos por aí, e o que ele faz? No final ele se arrepende e passa todos os bens que ele tem para os filhos reais, aqueles filhos legítimos que estão lá junto com a mulher, e tenta passar a perna nesses infelizes, que já são adulterinos, e o pior de tudo, essa gente sofre, porque ele não quer dar nada, ele já passou tudo em vida. Aí eu tenho de ir lá, tenho de anular todas as doações, tenho de exigir a parte do que os outros irmãos pegaram a mais. Tem tanta coisa que a gente vai brigar lá, mas eles têm de ficar esperando e sofrendo. Será que eles merecem? Então vamos lá, será que a mulher merece isso? Será que os filhos merecem isso? Aqui não existe pena para isso. Mas devia pegar esses safados e pôr tudo na cadeia. Para não 30 dias, não, 2, 3, 4, 5 anos para eles aprenderem a deixar de ser trouxa, de respeitar as mulheres, de respeitar os filhos, principalmente os ilegítimos. E ser homem, ir lá, nasceu o filho, dá estrutura para a mulher, vai lá e monta o quarto dele. Você é casado? Dane-se. A mulher é um sem vergonha, você acha que ela não sabe? Sabe sim. Você vai lá, monta o quarto do menino lá, ou da menina que vai nascer, leva a tua companheira, a tua amante lá, sei lá o que for, lá para fazer exame, fazer o pré-natal,
de uma criança perfeita, porque às vezes esse sujeito vai dançar, sabe por quê? Se essa criança nascer especial, ele não vai ter obrigação só de pagar até os 18 anos ou até os 24. Ele vai ter obrigação de pagar até o fim da vida da criança. Enquanto ela estiver viva, ele vai ter de alimentar, porque ela é especial. Então, às vezes, o castigo vem a cavalo e ele vai ter de pagar. Mas eu estou aqui, então, para ensinar as mulheres o seguinte. Primeiro, não admita agressão, nem física, nem verbal. O sujeito começar a gritar, sem vergonha, vagabunda, você não presta, você não sei o quê, grava no celular e vai na delegacia da mulher. Se puder, leva lá junto a faxineira, leva já junto a turma os vizinhos e já abre um inquérito para ele. Se houver agressão, você vai entrar com ação também, lesão corporal, né? Tentativa de homicídio, depende do nível da agressão. 60 porrada na cara lá é tentativa de homicídio. Aí depois, se o sujeito não se emendar, medida restritiva, tornozeleira eletrônica, cadeia. Se não pagar alimentos, você tem que provar quanto ele tem que pagar. Se ele se negar a declarar que é filho, investigação de paternidade. Se ele não pagar os alimentos, põe na cadeia. É o Carbone que está falando. E a gente tem que mudar essa estrutura. Porque se vocês não mudarem, essa criança vai sofrer mais do que devia. É isso aí. Fica com Deus e quarta-feira eu estou aí, hein? Um abração a todos.